sobre a terceira pessoa da Trindade. Nós sabemos que há poucos ensinos ou instrução a respeito do Espírito Santo, mas é um dos que mais está em evidência nos nossos dias, principalmente com referência à Igreja de Deus. O Espírito Santo, ele faz parte da Trindade divina. Muitas pessoas, quando nós falamos aqui Pai, Filho e Espírito Santo, alguns dizem que tem três deuses. Alguém talvez você já ouviu isso aí, que nós somos adoradores de três deuses. Tem algumas igrejas denominacionais que ela só fala em nome de Deus, não fala sobre o Espírito Santo. Outros creem que o Espírito Santo é somente uma força ativa de Deus, é somente uma influência, faz parte da característica divina do Senhor nosso Deus. E outros acreditam que só há um Deus, um Senhor só, como nós também cremos, são unicistas, são os unicistas. Porém, nós cremos no único e soberano Deus de uma forma bem ampla, dividindo esse Deus soberano em três partes. Como assim o homem? Ele é dividido em três partes: cabeça, tronco e membro. Assim também Deus, ele também divide-se em três partes: Pai, Filho e Espírito Santo. Como o homem também, corpo, alma e espírito. Nós temos três partes no sentido corpo, alma e espírito, O nosso corpo com referência à nossa vida terrena, a nossa alma com referência à nossa vida cotidiana, o nosso espírito que identifica-te com o Criador, com o Pai, com o celestial, com as coisas celestiais. O nosso Deus, ele também é dotado dessas três unicidades. Como nós falamos agora há pouco, nós somos triuno e, no entanto, não somos três pessoas. O pastor Tito está aqui, ele é corpo, alma e espírito. Todas essas essências estão nele. Aqui não tem três autísios, tem? Está aqui o autísio, corpo, aqui está o autísio, alma, e aqui está o autísio, espírito. Não, todos estão aqui. Na tricotomia humana, cabeça, tronco e membros. Assim é identificado também o Espírito Santo. Pai, o Criador, o Espírito Santo, o poder, a ação, a manifestação, a força, a personalidade, e o Filho que veio para manifestar e executar o projeto salvatório para toda a humanidade. E para executar o projeto de salvação, de resgate
viu família, ali estava muito confortável. De repente o Senhor tira do seu conforto e diz para ele, através daquele mistério que foi revelado na sarça ardente, o Espírito Santo estava ali naquela sarça. E através daquela manifestação, Deus fala com Moisés e envia Moisés para o Egito e capacita Moisés, instrui a Moisés, mas dá a Moisés capacidade. Não é uma capacidade intelectual, porque Moisés era formado em toda a ciência egípcia, em todo conhecimento que você possa imaginar, as maiores e mais ricas escolas, científicas escolas, Moisés passou por ela. No entanto, agora Moisés diz: como vou lá falar, representar o Senhor perante aquele povo? Eu não sei mais falar a língua daquele povo, eu não sei como manifestar-me sobre aquele povo, e como vou falar, sou pesado de língua. E o Senhor ali envia a Moisés a força do Espírito Santo sobre ele. Então, segundo as Escrituras, o Espírito Santo estava lá, irmão, presente na vida de Deus. O Espírito Santo estava presente na vida não só dos patriarcas, mas também na vida dos profetas. Eles eram homens cheios do Espírito Santo. Os reis também de Israel eram cheios do Espírito Santo. Sansão era o que? Um homem cheio do Espírito Santo, mas o Espírito Santo não veio, não foi entregue a ele, não veio para morar dentro dele, não veio para habitar nele. O Espírito Santo vinha sobre ele. Deu para entender agora? O Espírito Santo vinha sobre ele. O Espírito Santo também vinha sobre Davi. Eu costumo dizer, pastor, que Davi ele traz para mim uma expectação muito grande de uma tipologia do que representa o crente em si e também o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo vem na vida de Davi, se você ler no capítulo 12 de Gênesis, você vai, capítulo 12, você vai entender de Samuel, você vai entender que o Espírito Santo, depois que ele recebe aquela unção ali, na casa, diz a primeira unção, né? Você viu 3 unções, mas aquela primeira unção ela marcou, porque ela me identifica muito com a unção da igreja, que fala que desceu o Espírito Santo sobre ele, a unção do Espírito estava sobre ele. E Davi era muito usado pelo Senhor. Quando Saul estava perturbado, e aí de repente ele sabia quem procurar. Ele falou: traga Davi aqui. E Davi era aquele moço cheio do Espírito Santo. O que deu coragem a Davi para vencer aquele gigante. O que deu coragem a Davi para matar o leão. O que deu coragem a Davi para matar o urso e defender as ovelhas. O que identifica Davi como um verdadeiro pastor de ovelhas, defensor, que dá a vida, que dedica, que se coloca à disposição. Ele traz para nós muitos tipos do que é a igreja, do que é o ministério, do que é o pastorado, do que é o homem de Deus, ou uma pessoa, uma mulher de Deus na presença do Senhor. Mas é aquele homem que mais está próximo de Deus, que mais tem uma experiência de vida com o Senhor, que sabe e ora de uma forma especial como nenhum outro homem na Bíblia. Nenhum profeta eu vi, nenhum apóstolo, nenhum outro homem teve tanta comunhão, tanta intimidade como Davi teve com Deus. Tanto é que quando ele se sente a ausência do Espírito Santo, de repente ele vai, quando ele sente a ausência, quando ele sente que o Espírito Santo se afasta dele depois da sua queda, depois do seu pecado, ele sente a ausência do Espírito Santo de uma forma tão dolorosa que ele escreve o Salmo 51 e diz assim: não afaste de mim o Espírito Santo, não retire de mim o Espírito Santo, mas torna a dar-me outra vez o avivamento espiritual, torna a dar outra vez a alegria de servir ao Senhor. Irmãos, o que traz alegria, o que traz nos ânimo, o que traz nos graça, o que nos traz o prazer de servir a Deus é o Espírito Santo. E quando ele se afasta, as pessoas morrem espiritualmente. As pessoas elas se afastam também de orar, elas se afastam de consagrar suas vidas, elas se afastam de falar do nome de Deus, de testificar do nome do Senhor, se tornam medrosas, se tornam recuadas, se tornam refém do sistema diabólico que tem invadido esse mundo. E Davi muitas vezes era chamado por Saul. Quando Saul estava perturbado, ele chamava Davi, e Davi tocava. Davi ele tinha uma unção tão grande pela sua louvor. Davi tinha uma unção muito
Saul ia embora, porque o Espírito Santo já estava lá na vida deles. Quando o Espírito Santo vinha na vida de Sansão, uma unção tão grande, muitas pessoas dizem que a unção de Sansão estava sobre o cabelo dele. Não estava. O cabelo de Sansão, a Bíblia diz que ele era nazireu de Deus. Ele tinha que passou um voto, né? Um propósito, aquilo era um propósito, não poderia passar trabalho assim na sua cabeça. Mas a unção dele não estava no cabelo. A unção dele estava sobre o Espírito Santo que vinha sobre ele de formas poderosas. De vez em quando vinha o Espírito Santo e voltava, mas o Espírito Santo vinha por uma necessidade única. Tinha que vencer os filisteus, tinha que guerrear contra os filisteus, tinha que derrotar os inimigos de Israel. Só havia um defensor entre os medianitas, muitos inimigos contra Israel, mas o único que poderia agora, que era levantado por Deus, era Sansão. Deus deu uma força tão tamanha, tão explosiva, extraordinária a Sansão pelo poder do Espírito Santo. Imagina o que é o Espírito Santo na vida de um homem, na vida de uma mulher que estiver na presença de Deus. Tem que ser capaz de fazer, tem que ser capaz de fazer. Aleluia. Isso lá atrás, amados irmãos. Então o Espírito Santo, ele vinha de uma forma limitada. Mas logo depois, no livro de Joel, capítulo 2 de Joel, ele diz assim, que o Espírito Santo, ele vinha de uma forma como uma enxurrada, como uma cachoeira, né, sobre a humanidade. Aleluia. Já era profético que o Espírito Santo não vinha só mais para ir e voltar, ele vinha para ficar. E essa promessa se cumpriria no ministério do Senhor Jesus, porque ainda não era tempo da manifestação do Espírito Santo. Observe bem que Deus cumpriu o seu papel. Logo depois, o Espírito Santo continuou oculto, aparecia em poucos lugares, mas logo depois, o Espírito Santo, ele vem sobre o ministério do Senhor Jesus. Capítulo 61 do livro do profeta Isaías. Isaías, 700 anos antes da vinda do Senhor, ele profetiza isso e diz assim, aí ele fala, o Espírito é como fosse a voz do próprio Senhor Jesus, dizendo, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos e a libertar os cativos, quebrar a corrente dos que estão presos. Essa é uma missão forte, né? Que estava no ministério do Senhor Jesus. Ele era envolvido pelo poder do Espírito Santo. Tanto é que quem gerou o próprio Senhor Jesus no ventre da madre da irmã Maria foi o próprio Espírito Santo. Então agora ele é a evidência viva do poder de Deus na humanidade. O Espírito Santo vem cumprindo o ministério de Jesus, atuando no ministério de Jesus. Mas agora Jesus vai embora. Ele é assunto ao céu. Ele vai deixar essa terra depois da sua ressurreição. Mesmo depois da ressurreição, ele ficou por mais de 40 dias, ele ficou ainda no meio dos apóstolos, no meio da igreja. Mas logo depois ele é assunto ao céu. Mas antes disso, ele diz para os seus discípulos, eu não vos deixarei órfão. Quer dizer, eu vou deixar vocês só. E no capítulo 14, ele fala assim, eu rogarei ao Pai, ele vos dará outro consolador, para que fique convosco. O Espírito Santo, agora, consolador, porque ele vem para consolar. Por que essa palavra consolo? Porque agora esse momento era o momento mais terrível que a igreja passaria. Era o momento da ausência, da presença do Senhor Jesus. Imagina agora Jesus ausente de todos os apóstolos, toda a igreja primitiva. Então o Espírito Santo agora seria enviado, primeiramente com o propósito de consolar. Primeiro propósito, consolo, conforto, segurança. Aleluia. Quando você se sentir inseguro ou insegura de alguma coisa,
sente isso. A verdadeira igreja de Cristo, ela sente, irmão. Você sente, eu sinto quando o Espírito Santo está distante. Mas ele não está distante só porque alguém pecou. Ele está distante porque alguém não está buscando. Ele está distante porque alguém não está invocando o nome do Senhor. Ele está distante porque alguém não está entendendo qual é o seu papel. Primeiro, o papel da igreja não é somente consolar a igreja, mas também edificar a igreja, preparar a igreja, adornar a igreja, como noiva do Cordeiro, para o dia do arrebatamento. Imagine que o Senhor, o Espírito Santo, está, amados irmãos, nos preparando agora para se encontrar com o Senhor nos ares. Sabe aqui o último trabalho do Espírito Santo nesses últimos dias é preparar, adornar a sua igreja para se encontrar com o noivo. Esse é o primeiro papel objetivo, o adorno, o preparamento para que nós nos encontremos com Ele na eternidade. Vivemos os finais dos dias, finais dos tempos da igreja, princípio de dores da igreja na face da terra. E nós precisamos entender que o Espírito Santo hoje desempenha o seu papel. Ele veio para trazer consolo, para dizer aqui: eu rogarei ao Pai, Ele nos dará outro consolador. Quer dizer, ele está dizendo assim: eu vou estar entre vocês, continuo entre vocês, com o meu Espírito. É o mesmo Jesus, mas Ele está entre nós, no Espírito, não está mais presente em carne. Amém? Quem está entendendo diz amém? Em corpo, mas no seu Espírito. Aí ele fala: eu vou mandar a ele para que ele venha nos consolar. Aí ele fala uma coisa aqui, irmão, mas ele só vem com um objetivo: só para um povo, só para aqueles que amam a ele, só para aqueles que guardar os seus ensinamentos. Aí você vai entender o contexto. Por isso ele falou que ele não vem para todo mundo. Alguém pode dizer que tem aí uma religião chamada carismático, né? Que a pessoa lá fala a língua, que também profetiza, que também tem dons espirituais. Mas está dizendo aqui que o Espírito Santo ele só vem para aquele que amar a Ele e guardar os seus mandamentos, os ensinamentos. Aí você vai ver outro versículo embaixo diz assim: ó, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não pode ver, nem o conhece, mas vós, igreja, conhecereis, porque ele habitará convosco e estará em vós. Olha a diferença. Para ele exclusivamente para a igreja do Senhor, para adornar, para preparar, para edificar, para consolar. O Espírito Santo tem esse papel primordial. Nos momentos mais difíceis, ele também, nos momentos mais tristes da nossa vida, de aflição, de angústia, ele vem para nos trazer a consolação. Se você ver lá em um capítulo, lá em 1 Coríntios, 2 Coríntios capítulo 1, versículo de 1 a 4, você vai entender essa palavra. Se você entender que o Espírito Santo veio também para nos ajudar e nos guiar, ele nos ajuda nos momentos mais fracunhos, de fraqueza da nossa vida. Ele nos ajuda e nos guia, nos dirige. Aí Paulo escreve aos Colossenses e fala assim: se sois guiados pelo Espírito Santo, não cumprireis a vossa vontade, o vosso querer. Porque agora não predomina a vontade nossa. Quando você deixa ser guiado, ser dirigido pelo Espírito Santo, você não prevalece a sua vontade mais. Paulo disse assim: agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia. Então você não tem mais domínio sobre a sua vida, você não tem mais domínio sobre o seu querer, você não tem mais domínio sobre a sua vontade. O que prevalece agora é a vontade de Deus na sua vida, na minha vida. Glória a Deus. Aleluia. Por isso que não façamos mais o que queremos. Por isso que está dizendo lá: portanto, agora não há mais condenação. Ele separa aqui na palavra para os que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a sua própria vontade, a sua própria natureza carnal, mas segundo a vontade do Espírito. E quando ele fala do Espírito em letra maiúscula, ele está falando que já em nós já está o Espírito Santo. Já habita o Espírito Santo entre nós, no meio de nós, entre nós, dentro de nós. Por essa razão, eu quero dizer desta noite que ele não vem
nos conduzir ao reino celestial. Por isso precisamos de estarmos 24 horas constantemente voltados para a presença do Senhor. O Espírito Santo tem uma função específica. Quando nós viemos para Jesus, antes de nos convencêssemos de sermos servos de Deus, de sermos crentes em Jesus, de virmos para a casa do Senhor, foi Ele que convenceu a mim, convenceu a você. Que diz a palavra do próprio Senhor Jesus. Ele veio para convencer o mundo, o homem e o mundo do pecado, da justiça de Deus e também do juízo de Deus. Essas três coisas, quando a nós foi revelada, nós dissemos: agora não tem mais tempo, não tem mais jeito. O pastor diz: é agora o momento de eu ir servir o Senhor, de servir a Deus. Por essa razão, desta noite, eu quero pedir a você que fique sobre os seus pés, para que nós venhamos invocar o nome do Senhor e pedir a Ele que o Espírito Santo esteja sobre nós, que nunca venhamos nos ausentar dele, pedir ajuda a Ele, que Ele venha nos ajudar nos momentos difíceis das nossas vidas. No momento mais difícil das nossas vidas, irmão, não procure um outro orientador, não procure um outro conselheiro. Está dizendo no Salmo 1 que o crente em Jesus, o servo de Deus, a serva do Senhor, ela tem um conselheiro por excelência, é o Espírito Santo. Tem um consultor por excelência, é o Espírito Santo. Muitas vezes você tem sim um conselho, você vai procurar o seu pastor. Tem momentos que você vai procurar o seu pastor porque é o guia, é o anjo da igreja, é aquele que está mais capacitado para trazer uma orientação. Mas eu quero dizer, muitas vezes você está desesperado, você não tem onde recorrer, você não conseguiu achar um outro recurso, uma outra porta aberta. Então dobre o seu joelho,